Oi, Jussara, boa tarde. Eu não conheço você, não sigo você nas redes sociais. O Itamar me marcou nessa postagem sua e eu vim aqui me manifestar para dizer que eu concordo plenamente com você. O que aconteceu com essa moça foi o que acontece toda vez que alguém está deprimido e acha que a resposta para a depressão está fora, quando na verdade ela está dentro da gente. Deus não está só nos templos religiosos. Às vezes ele está menos lá do que nas montanhas. Então, não demonizando as religiões, as igrejas, mas assim, lembrando que muitas vezes a pessoa vai buscar, você disse que ela estava em depressão, e a depressão eu sei muito bem o que é, né? Então, a depressão é desistir de viver, é desistir totalmente da vida. Aí vem alguém e te dá uma solução mágica, e você acredita nessa solução mágica, e a hora que você vê que essa solução mágica não vale mais, você se suicida. Então, lutar contra a natureza nunca é algo sábio. Você descobrir novos potenciais dentro da sua natureza é o grande lance. Você não deve me conhecer, eu sou a doutora Isa, eu fui terapeuta e fui escritora do Pedro, da biografia do Pedrinho Matador, e recebi muitas críticas por ocasião do assassinato dele, de pessoas falando para mim que eu tirei ele da igreja e que se ele estivesse na igreja ele não teria sido assassinado. Pode ser que não, mas pode ser também que ele tivesse se suicidado. O que o Pedro fez nos últimos 18 meses de vida dele, e ele tinha feito curso bíblico, ele teve todas as etapas na vida dele, foi ver aquilo que dentro da lei, do homem, que dentro da religião, se comunicava com a natureza, porque Deus é a natureza. E ele sempre falava, Deus não castiga, mas a natureza cobra. Então, você tem que estar de bem, para estar de bem com Deus, você tem que estar de bem com a sua natureza. E eu acho que dá para dar um exemplo, né, do que seja Deus, no exato momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo. Ali Deus colocou a sua luz. Então, por pior que seja a sua jornada, por mais difícil que seja o seu desenvolvimento humano, o propósito final para encontrar Deus é naquele momento em que você foi concebido. Então, não é o outro que vai falar para você o que é melhor, o que vai tratar as suas feridas, o que vai tirar você da ansiedade, o que vai tirar você da depressão. A outra pessoa pode ser um profissional, pode ser você mesmo estudando, que vai saber o que vai te dar sentido para a tua vida, é você mesmo. Então, para quem precisa de uma igreja para viver segundo a sua natureza, e a natureza que é a religião, então eu acho que a religião é muito boa. Mas para quem acha que Deus está nas igrejas, não é só lá, gente. E eu testemunhei isso diariamente, porque muitas vezes eu falava para Pedro se ele sentia falta de ir na igreja. Aí ele falava que quando ele sentava lá e ficava olhando o mar, ele sentia Deus muito mais perto dele do que dentro da igreja. Então, ali ele buscava as respostas, ali ele conversava com Deus. Então, eu não acredito que essa moça tenha se suicidado por causa da conversão. Simplesmente porque não houve conversão, houve uma perversão, porque você ir contra, né? No caso dela, ela ir contra, falar mal dela mesma, ela ia esmagar
o seu local de pertencimento foi uma perversão, não foi uma conversão. Então, assim, como o Itamar havia me marcado nessa publicação, em resposta a você, Itamar, e Jussara, eu não sigo você, mas gostei muito da sua fala e vou te seguir aqui. E eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar da nossa doença afetiva, porque as pessoas não estão doentes mentalmente. A depressão não é uma doença da mente, é uma doença do afeto. Então, afeto é tudo aquilo que nos afeta. Imagina como essa moça era afetada vendo um corpo se manifestando exatamente ao contrário da natureza dela. O quão isso foi doloroso. E eu arrisco a dizer, e se eu estiver errada, né, porque muita gente fala que foi vingança, que os assassinos do Pedro o assassinaram por vingança, porém, ele sempre me dizia que ele era um suicida em potencial, mas que ele não podia ir contra a natureza. Então, para manter a vida dele, ele matava. E eu creio que naquele momento em que ele foi assassinado, ele tinha vencido uma guerra. Porque a vida toda ele lutou contra a carne. E para lutar contra a carne, ele tinha que matar. Naquele momento, a luta dele era com a alma. E ele venceu. Porque ele não matou. Então, embora pareça que os dois episódios não tenham relação, eu chamo você, Jussara, para pensar comigo sobre isso, sobre como mesmo os líderes religiosos precisam ter esse cuidado de não transformar a conversão em perversão. Porque viver cristicamente não é deixar de ser quem você é ser quem você é e conseguir colocar em prática os mandamentos de Cristo. Porque Cristo não era só palavras, era atitudes. Então, qual é a atitude crística? É ficar pulando dentro dos templos, é ficar julgando, é ficar se achando melhor do que o outro? Ou é ver o que você tem de bom para oferecer para o outro, desde que isso não vá te prejudicar, desde que isso não vá contra a sua natureza? Então fica aí essa reflexão para hoje, sábado, dia 13 de outubro de 2023. Um ótimo final de semana para vocês.